Deus tem uma palavra para você nessa tarde, que é o seguinte: o processo que você está passando é para te conectar mais com o Senhor. Passamos por alguns momentos na nossa vida que nós perguntamos o porquê e para quê, e até mesmo porquê com a gente, porquê comigo. Eu acredito que você também já tenha passado por esse momento, se talvez não estiver passando por isso. Mas eu quero compartilhar com você rapidamente sobre Jó. Eu tô lendo sobre Jó e eu entrei aqui pro carro para descansar. Meu objetivo nem foi nem gravar vídeo, mas eu fui inspirada pelo Espírito Santo de Deus para gravar e falar referente a isso. Talvez você esteja passando alguma dificuldade na sua vida, talvez seja na sua saúde, talvez seja na sua vida financeira, não sei qual é o problema. Mas eu quero te dizer, quero trazer o seu entendimento que quando nós passamos por alguma situação na nossa vida, nós temos a tendência de pensar: onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei para estar passando por isso? Eu quero dizer para você que eu também já tive esse pensamento, tá? E eu não falo para você nada do que eu não tenha vivido. Deixa eu só fechar um pouco aqui a janela para não atrapalhar o som. Deixa eu fechar aqui. Pronto, aí fica melhor. Eu quero dizer pra você que eu também já pensei: por que comigo, Deus? Né? Já fiz esse questionamento. Mas lendo a história de Jó, que eu tô estudando um pouco sobre Jó, é um livro lindo, assim, sabe? Que eu quero me aprofundar em conhecimento. Quando a gente ouve, quando nós mesmos pensamos isso ao nosso respeito: por que eu tô passando por isso? Por quê? Foi algum pecado? Foi algum erro? E também às vezes a gente ouve de algumas pessoas religiosas que falam: é porque pecou. Mas lembra do texto onde fala que, se eu não me falha a memória, foi um paralítico que nasceu, né? Um cego de nascença, eu não lembro, mas ele tinha uma deficiência já de nascença. E aí perguntaram: quem pecou, o pai ou a mãe? Mas não. Era para que a glória do Senhor fosse manifestada na terra através daquela pessoa. E quando a gente, voltando pro assunto, pro que eu tinha falado, quando a gente tem esse tipo de pensamento, quando as pessoas falam a nosso respeito que nós estamos no erro, a gente tende a pensar que foi por consequência de pecado. Mas lembre de Jó. Jó era um homem íntegro. Gente, ele era um homem, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. Esse homem, ele jejuava pela vida dos filhos. Caso esses filhos tivessem pecado e Jó não tivesse nenhum conhecimento, ele já se antecipava em entregar um culto e louvor ao Senhor em remissão pelo pecado dos filhos, que ele nem sabia se o filho pecou ou não. Era um homem íntegro, mas Deus permitiu ele passar por aquela dificuldade, porque Satanás falou: é claro que esse homem te adora, ele tem tudo, tem saúde, tem riquezas, tem muitos filhos, tem prosperidade, mas assim é fácil te adorar. E aí Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E tudo quanto pertencia a ele, menos na vida, no fôlego, né? E abrindo um parêntese aqui bem rápido para falar sobre casamento. Por que a esposa de Jó não morreu? Porque ela era uma só carne com Jó. Os filhos morreram, perdeu os gados, perdeu riquezas. Ele sentiu a sua pele ser afligida, o seu corpo ser moído. Mas a esposa dele não morreu. Não foi tocada, não foi levada. Por quê? Porque Deus falou que não tocasse na vida, né? E ela era um com Jó. Fazendo só esse parênteses aqui sobre casamento, para a gente entender o que significa ser um. E continuando, Satanás sondando isso, Deus permitiu que tocasse em Jó. Mas o interessante é que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, a gente não entende, a gente teme, a gente tem medo, assim, porque é natural que nós somos humanos, né? Somos seres humanos, somos pó. Né? A palavra de Deus diz que nós somos como a relva, né?
é natural. Mas a gente vê que nessas dificuldades, Jó, ele falou o seguinte: antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos veem e conhecem assim verdadeiramente o Senhor. Ele passou por essa dificuldade, e só depois dessa dificuldade, dessa aflição, dessa luta, né, como trazendo para a linguagem de hoje que nós falamos, né, o crente, peleja, dificuldade, provações, processos, mas foi através desse processo que Jó se conectou mais com Deus. Foi através desse processo que Jó amadureceu espiritualmente. Foi nesse processo que Jó se fortaleceu mais e mais espiritualmente. Foi onde ele teve maturidade, ele, vamos dizer, subiu de nível espiritual, ele se conectou mais com Deus. Então, esse processo que muitas das vezes eu e você passamos não é consequência de pecado, às vezes, tá? Não é consequência de pecado, mas sim uma permissão de Deus. Uma permissão de Deus, até a presença do Senhor, é uma permissão do Senhor para que você venha ter mais intimidade com o Pai. Para que você venha crescer mais e mais espiritualmente, para que você venha ter experiência para contar e não viver somente contando a experiência dos outros, mas para que você também tenha experiência para contar de que Deus fez na tua vida e que o poder dele se manifestou na tua vida. Então esses processos que eu e você passamos têm esse objetivo de nos amadurecer, de nos aproximar mais de Deus, de fazer a gente ter experiências para contar, porque também é um momento que nós vamos usar da nossa fé, porque é muito fácil falar Deus faz, Deus cura, Deus liberta para a vida dos outros. E agora é a nossa vez, é a sua vez, é a minha vez de viver isso na prática. Deus cura, cadê tua fé? A gente não prega fé para as pessoas? Agora, cadê a minha fé? É nessa hora que você tem mais experiência, que você adquire experiência com Deus. Então, pare hoje de falar e entenda, se renda a esse processo. Eu sei que dói, eu não estou aqui romantizando a dor, diminuindo, minimizando a dor, porque a dor é real, nós sentimos essa dor. É fato que dói, mas também é muito verdadeiro que as dores nos conectam mais do Pai, nos aproxima mais do Senhor, nos faz ter mais intimidade com Deus. O nosso Senhor Jesus, sendo Rei, sendo Deus, passou por dificuldades e Ele venceu. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflição, mas Jesus venceu e nós servimos a Ele, o Deus que venceu, que tem poder sobre as doenças, as enfermidades, sobre a morte, e que com a sua palavra Ele pode vir hoje mudar essa situação. Apenas creia e não temas. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Se agarre a sua palavra e o seu poder, porque ela é poderosa para mudar decretos. Ela é poderosa para nos fazer viver nesse processo de uma forma leve, não ansiosa, não desesperada, porque é isso que Satanás quer, nos desesperar, nos fazer ficar sem direção, mas nós servimos um Deus que nos dá a direção. Você talvez, nesse momento, não sei se você é o seu caso, talvez você não tenha tido nenhuma resposta até agora, mas isso não significa que Deus não esteja te conduzindo e que Deus não está trabalhando. Nós só precisamos estar atentas e ligadas. Deus te abençoe.